o Dia Mundial Humanitário. Dia Mundial Humanitário é comemorado todo dia 19 de agosto. Foi declarado através da Assembleia Geral das Nações Unidas, uma vez que houve aí a identidade ou a necessidade de se celebrar e trazer e destacar todas as pessoas e trabalhadores humanitários que perdem as suas vidas ou perderam as suas vidas trabalhando, promovendo causas humanitárias, não é? Então, com base nesse tema, doutor Luiz Ribeiro, nosso presidente da OAB, chegou também. Seja bem-vindo, doutor. Já passo-lhe a palavra, só encerrar aqui o meu pensamento, né? A ideia de trazermos esse tema e iniciarmos por ele é trazer a figura do ser humano e, através de doutora Carmen e doutora Diva, podermos abrir um pouco mais esse discurso ou essa temática, tratando de todos ou da maioria dos curtos, né? Que traz para nós a questão do ser humano, a sua convivência e as suas lutas diárias. Estamos aí vivendo situações exacerbadas de violência, de preconceitos, de racismo, né? E nada melhor do que elas duas para tratarem desses temas. Então, antes de eu apresentar as duas, doutor Luiz Ribeiro, lhe passo para as nossas devidas apresentações e boas-vindas. Seja o senhor muito bem-vindo e agradeço a sua presença. Obrigado, doutora Michele. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, doutora Diva, nossa conselheira estadual. Bom dia, doutora Carmen Dora, aliás, doutora Diva, além de conselheira estadual, presidente da Comissão Especial da Verdade sobre escravidão negra. Bom dia, doutora Carmen Dora, nossa colega advogada e presidente da Comissão da Igualdade Racial também na OAB, duas batalhadoras da classe. Para nós é uma honra, nesse sábado de manhã, contar com a presença de ambos nesse dia tão importante. Doutora Michele, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Por estar aí nos ajudando na gestão. É uma honra tê-la aqui também. Peço desculpas por ter entrado assim um pouco em cima da hora, mas nós estávamos na palestra do Dr. Eupídio. O Dr. Eupídio estava tão empolgado, estava fantástica a palestra lá que não acabava. Muito bom. Em nome da 39ª, queria agradecer a presença de todos. É uma satisfação aqui nesse sábado de manhã, ver todo mundo aqui preocupado com esse tema, não é tão usual, né? Nós temos essa disposição. Queria só passar dois recadinhos, doutora Michele, que importante não é a minha fala, mas... À vontade, presidente. Primeiro, comunicar que a nossa subseção faria os eventos de agosto agora presenciais, mas devido à pandemia não pudemos fazê-la. E a Comissão de Cidadania e Ação Social tem um trabalho em outubro que atende uma comunidade carente com 200 crianças. E agosto seria o mês que eles fariam a arrecadação para a entrega de outubro. Como nós não tivemos os eventos presenciais, quem tiver condições, quem tiver possibilidade e puder passar durante o mês de setembro na subseção para deixar uma doação de um brinquedo novo ou usado, bala, doce, uma vestimenta, um livro didático, nós agradecemos e com certeza essa comunidade agradecerá muito mais. Então nós usaríamos isso nos eventos presenciais e não tivemos. Gostaria de ressalvar também, se alguém precisar para efeito de horas, que os nossos certificados vão ser emitidos com base na inscrição feita no nosso site. Então, por gentileza, façam a inscrição no site. Doutora Michele, como essa palestra é a última que encerra e fecha com chave de ouro a nossa semana jurídica, eu vou lhe pedir um favor ao término da palestra. Nós temos uma pós-graduação do Damásio para ser sorteado. Então, eu pediria aos presentes que passassem só mais 3 minutos, que é o tempo máximo que dura, para nós fazermos esse sorteio. Eu vou fazer o sorteio aqui virtual para que possam acompanhar esse sorteio e atestar o ganhador.
Então, eu pediria ao término da palestra que guardassem 3 minutos. É um sorteio feito pelo Instagram, é rapidinho, não dura nem os 3 minutos. Para poder ter a presença, as testemunhas do fato. E os que quiserem participar do sorteio da pós-graduação, acessa o Instagram da subseção para ver o que se faz necessário para concorrer, que ainda dá tempo. É a última palestra, é o último momento de inscrição. Desculpa ter tomado todo esse tempo. Obrigado, doutora Michele. Imagina, presidente, eu que agradeço. Então, fiquem para o sorteio, não é? E agora, eu peço licença, eu vou apresentar as nossas palestrantes, as nossas convidadas. Quem me conhece enquanto professora sabe que eu não costumo chamar os alunos para aulas, né? Eu costumo chamar alunos para encontros. Então, hoje estamos aqui sendo realmente honrados com a presença dessas duas pessoas nesse encontro maravilhoso que a OAB está proporcionando. Doutora Carmen Dória de Freitas Ferreira é advogada, militante na área do direito do trabalho, cursou faculdade de serviço, posteriormente a faculdade de direito, ambas as faculdades lá na FMU, não é? Bacharelando-se em direito em 1988, olha que data significativa, não é? Trabalhou no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, juntamente assessorando aí os magistrados. Em seguida, integrou a comissão da OAB de igualdade racial, que presidiu até 2018, e importante destacar que era uma comissão que anteriormente era denominada Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios, e até a significação aí da alteração do nome para igualdade racial. Mulher advogada, direito e liberdade religiosa, advocacia do século XXI, comissão anti-bullying, foi coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, Sintrajude, é colaboradora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Material Plástico, Química e Farmacêutica de Rio Claro, atua no combate à discriminação racial e violência contra a mulher, em especial quanto à violência doméstica, por meio de palestras direcionadas e sempre com o recorte racial. Desenvolve palestras e júri simulado com temática de discriminação racial e violência doméstica também, por o qual se consegue demonstrar como ocorrem essas discriminações e violências, os caminhos a serem percorridos em busca de reparação compensatória, de questão da reparação física, psíquica e moral, fortalecimento e enfrentamento dessas questões, mecanismos de defesa, conscientização do que é esse mal, além de dela enfatizar os dispositivos legais aplicados para inibi-los e erradicá-los. Ela informa aqui também, olha, que o preconceito, pessoal, prove injustiça, e é por isso que faz com que as pessoas sejam julgadas de forma depreciativa, humilhante e vexatória. O preconceito exclui. Por isso, ela faz parte desse movimento, capacitando permanentemente e conhecimento acerca desse tema. Participou também, pessoal, de um evento como representante da OAB de São Paulo, num evento internacional promovido pelo Instituto Azusa, sob presidência do reverendo Sérgio Mello, que foi retransmitido em tempo real à África, à Europa, e sempre destacando aí os acontecidos na Câmara Municipal de São Paulo e o trabalho desenvolvido pela OAB. Participou de diversas reportagens televisivas e recebeu também diversas homenagens, destacando as congratulações da Câmara Municipal de São Paulo, de iniciativa do vereador Orlando Silva, no primeiro prêmio Dr. Benedito Galvão, instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, em 2012,
homenagem da Câmara Municipal de São Paulo no evento Mulheres com Propósito, em 2014. Em 21 de março, também, através da Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu o prêmio Doutora Teodosina Ribeiro. Bom, enfim, temos aqui inúmeras homenagens e certificações da doutora, destacando que ela atuou também na comissão, presidindo, não é? Terminando aí a sua gestão em 31 de dezembro de 2018, a Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, é conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e integra hoje o Fórum contra o Racismo do Ministério Público do Trabalho. Acho, né? Agora eu vou passar a informação que recebi aqui a respeito de doutora Diva Gonçalves Ito Miguel de Oliveira, é advogada inscrita na OAB da subseção de Santana, tem seu escritório, atua em diversas áreas, é conselheira estadual da OAB de São Paulo e presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, dentro da atual gestão. Estamos honrados mais uma vez, em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo, em nome também, vou puxar aqui a palavra do presidente, não é? Em nome de toda a organização da OAB, em receber as duas. Passo agora a palavra à doutora Carmen Dória. Fique à vontade, doutora, estamos todos ouvidos. Muito obrigada pela presença das duas. Obrigada, doutora Michele. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Luiz Beiro, digníssimo presidente dessa seccional da OAB. A nossa OAB, sempre com seu papel relevante, além de ser uma entidade classista, também institucional, e dessa forma se preocupa com todas as questões que afetam a sociedade como um todo. A nossa Ordem dos Advogados é a guardiã da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico. E assim, a cada vez que estes se encontrem na iminência de serem violados, nossa OAB interfere. E na sua função institucional, ela se preocupa também com o bem-estar do cidadão, porque estamos falando do Dia Mundial Humanitário. Todos os dias deveriam ser mundiais humanitários, porque os direitos e garantias individuais e coletivos são indispensáveis para a sobrevivência na sociedade com dignidade. A ninguém é admitida a violação de valores, a violação de direitos, porque o ser humano precisa de uma tranquilidade, precisa de uma paz de espírito para bem sobreviver, para bem se posicionar na sociedade. Eu não me canso de parafrasear Martin Luther King, que ele diz: a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Então, no primórdio dos tempos, imperava a lei do mais forte, imperava a lei do italião, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Mas desde aquela época em que as leis não eram compiladas como hoje estão, já era evidente que o homem não consegue viver sozinho. Ele precisa viver em sociedade, precisa estar adaptado. E, para isso, há necessidade de regras, de conduta, observado a cultura de um povo, observado os direitos e costumes, porque a cada vez que se faz, que o legislador se preocupa em fazer uma lei nova, ele tem que levar em consideração o fim social a que ela se destina, a quem ela será direcionada, se todas as pessoas a serem atingidas estão na condição de compreensão
e de obediência a esse ordenamento jurídico. Então, o homem sempre possuiu consciência de seus atos e sempre se preocupou em defender aquilo que lhe pertence. Mas, no primórdio dos tempos, era a lei do mais forte. Mas, felizmente, com o passar do tempo, isso foi modificado e, em razão das normas de condutas que são impostas para a sobrevivência em sociedade, o objetivo é de que cada um obedeça e respeite o direito do outro. Quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando de um direito de uma maneira geral, porque a compreensão do direito humano é a tranquilidade, é a paz social, é o direito à moradia, o direito ao estudo, o direito ao lazer, o direito à sua paz interior. Então, passados todos esses tempos, o homem evoluiu e percebeu que havia necessidade realmente de melhor ordenar estas formas de convivência para que os indivíduos pudessem uns obedecerem e respeitarem aos outros. Os indivíduos, então, passaram a viver em agrupamentos, porque já está demonstrado que o homem não consegue viver sozinho, e nós podemos puxar bem um exemplo atual com essa pandemia que a todos nos atinge e que é tão prejudicial. O que nós mais ouvimos agora? A falta que faz um abraço, a falta de conversar, a falta de ver os amigos, a falta de tocar as pessoas. Tudo isso são os atributos psíquicos, né? Que complementam os direitos humanos, os direitos de bem-estar na sociedade. Então, ao estabelecer estas regras, que para nós foi elevado a nível institucional, que está consagrado lá no artigo 1º, no inciso 3º da nossa Constituição, o princípio da dignidade humana. Então, a dignidade humana significa que cada um deve respeitar o direito do outro sem quaisquer interferências que possam ser prejudiciais. Porque todo aquele que, direto ou indiretamente, causar um prejuízo a alguém, fica obrigado a indenizar. Isso é o que está no nosso Código Civil. Então, ainda na abertura, nós pudemos observar nas falas que antecederam, tanto na voz da doutora Michele quanto na voz do doutor Luiz Ribeiro, a importância de uma sociedade mais humanitária e mais justa. E uma sociedade nessas condições é aquela onde as discriminações e preconceitos, de maneira geral, não tenham prevalência, não tenham cabimento. A necessidade de eventos como esse é imperiosa para que possamos provocar a reflexão no sentido de que a cultura a prevalecer deve ser aquela do respeito ao outro, do respeito aos valores morais e legais, que são indispensáveis para que haja uma paz de espírito, uma paz exterior. Mas nos últimos tempos nós temos percebido uma desumanidade muito grande em relação ao cidadão, e nessas violações de direitos não são só os cidadãos humanos que estão sendo vítimas. Nós podemos ver que os animais também têm sido muito maltratados. Para o ser humano nós falamos em direitos humanos, mas para os animais não dá para falar direitos humanos, né? Mas direito animal. Eles também têm sentimento igual ao ser humano tem. Sofre dores também, sofre angústias, né? Mas isso tudo não tem sido levado em consideração. Nós percebemos que o fator econômico tem grande influência nessas questões. E, dessa forma, o poder econômico tenta se sobrepor a esse princípio magno da nossa Constituição, que é a dignidade humana, com o seu poder de império.
Nós temos vários exemplos disso. O mais recente é esse episódio que está na mídia envolvendo um cabeleireiro que atende atrizes famosas e 2 modelos estavam lá para terem seus cabelos tratados e ele tratou-as de forma discriminatória, comparando-as às escravas, dizendo que o cabelo delas devia-se ao fato de que o patrão, a expressão que ele usou, comeu a escrava e saiu isso aqui. As meninas sentiram-se terrivelmente ofendidas e todos nós, de ouvirmos uma coisa dessas em pleno século XXI, não podemos concordar que essas discriminações possam continuar acontecendo. Da mesma forma, aquele motoboy recentemente que estava exercendo o seu trabalho e foi tão humilhado por aquele morador que disse a ele: você não é ninguém, nunca vai ser ninguém, você não deve ter nem onde morar, porque o rapaz estava exercendo uma atividade simplória, mas humilde e decente. Então, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em respeito à dignidade no seu sentido amplo. A vida, as emoções interiores, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à seguridade social. E nesses aspectos, o direito do trabalho, por exemplo, ele pertence ao ramo da União. É a União que disciplina todas as questões relativas ao direito do trabalho. Assim como a seguridade social, porque todos nós temos direito de ter uma saúde em condições de podermos exercer as nossas atividades, de poder andar livremente, de poder expressar livremente, sem nenhuma dor, sem nenhum prejuízo. Mas nós percebemos que existe uma juridicidade disfarçada, porque na medida em que o nosso artigo 5º da Constituição é taxativo no sentido de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nós verificamos na prática que esse entendimento não é totalmente verdadeiro. Nós temos, então, uma igualdade formal, mas não uma igualdade real. O verdadeiro sentido do princípio da isonomia não está sendo observado, porque para que ele seja observado e tenha sua eficácia, o seu entendimento é tratar diferentemente os iguais na medida em que se desigualam. Ou seja, você cede, de certa forma, você aceita a dificuldade do outro e busca mecanismos de melhoria para conseguir uma integração mais real e não apenas formal. Isso faz parte da dignidade humana. Os assédios. Estamos falando de direito humanitário. O assédio é o mal do século. Em busca do lucro e do alcance das metas, é exigido dos trabalhadores uma produção desenfreada. E esses trabalhadores se submetem a essas condições, muitas vezes degradantes, muitas vezes humilhantes, não porque eles concordam, mas pela necessidade de manter o emprego, pela necessidade de manter a sua família. Já existe acórdão do Tribunal do Trabalho aqui da 2ª Região, que eu tive a oportunidade de ver, e dentre muitos tem um que é da lavra da doutora Mércia Tomazini, que ela é específica no sentido de que o trabalhador que é humilhado e não reclama, ele não se conformou. Apenas ele não tem condições de revidar aquela ofensa, porque ele sabe que será dispensado. Trazendo aqui para a nossa realidade, as modelos nesse salão de alto luxo, que só atende atrizes famosas. E o cabeleireiro ainda disse assim, que ele ouve isso dos colegas dele, ele repete. Quer dizer, ele não contribui com nada. Ele poderia contribuir repreendendo esse tipo de conduta abusiva.
E então você pode perguntar, mas por que os modelos não falaram nada? Olha, elas estavam trabalhando e elas precisavam da remuneração, elas vieram de longe. Então, qualquer coisa que fosse dita naquele momento poderia reverter contra elas, porque, infelizmente, o verdadeiro sentido da dignidade humana não é preservado e observado na sua essência. Então, aquele que sofre um prejuízo, na medida em que ele questiona, na medida em que ele pede reparação, ele pede justiça, ele está sujeito à retaliação. Então, pensando nisso, aquelas modelos se calaram. Isso está na mídia, aconteceu há 3 dias atrás, 2 ou 3 dias atrás. Então, o trabalhador que é humilhado, ele se cala porque ele quer preservar o emprego, ele precisa da remuneração, ele precisa sobreviver. Mas a lei diz que todo aquele que sofrer um prejuízo tem o direito de perceber uma indenização. A lei diz, lá no nosso Código Civil, no artigo 11 seguintes, quando trata do direito da personalidade, que o nome é o patrimônio mais precioso que nós possuímos. Com o seu nome você é tudo, você é conhecido, você é respeitado, você tem crédito, você tem as portas abertas. Se o seu nome não está bom, você é rejeitado de todas as formas. Então, todos nós temos o direito de sermos chamados pelo nosso nome e não pelos apelidos que são colocados, muitos deles depreciativos. E aquele que coloca o apelido acha que está certo. Quando existem apelidos que são depreciativos com relação à cor da pele, o agressor sempre acha que está fazendo uma graça, que ele vai trazer para perto de si outras pessoas que pensem da mesma forma. O objetivo do discriminador é sempre convencer o outro de que o seu pensamento é o certo, de que ele está correto. Essas discriminações, muitas vezes, acontecem de maneira velada, na maioria das vezes, e muitas vezes de forma escancarada. Essas discriminações preconceituosas, e aqui eu não me refiro apenas à cor da pele, mas eu me refiro ao preconceito de uma maneira geral. O preconceito porque a pessoa mora num lugar mais afastado, porque ela tem um padrão de vida mais simplório, porque ela não pode buscar um serviço de saúde mais elitizado, porque ela tem pouco estudo, e pouco estudo porque não teve a oportunidade, igual aos demais, de conseguir progredir. E aí, fazendo um recorte racial, nós podemos falar um pouco das cotas, né? Quando você fala em cota, logo vem o jargão, mas isso é discriminação ao contrário. Para que cota? Só somos todos iguais. Sim, a lei diz que somos todos iguais, mas, como eu disse, é uma realidade formal e não real, porque você não vê uma igualdade, uma paridade de integração no mercado de trabalho de negros e negras, de jovens negros e jovens negras, ou de pessoas mais simplórias. Veja-se que o fato da pessoa morar um pouco mais distante da cidade já é motivo de exclusão do ambiente de trabalho, da contratação. Agora, isso não fica escrito, mas nós sabemos porque há comentários. E tudo que é falado não fica guardado às 7 chaves. Então, chega para nós. E aí vocês podem dizer, mas então o que se pode fazer? Realmente é difícil a prova, porque o discriminador, ele procura não deixar rastros, né? E na hora que você precisa, então, exercitar o seu direito, se você não tiver a prova concreta, fica muito difícil. Porque a lei diz que todo aquele que alega tem que provar. Se você não conseguir provar, então, o seu direito fica prejudicado. Então, o descaso com o ser humano
é muito, muito ruim. Esse descaso mata. Esse descaso humilha. Ele provoca dor no corpo todo. Às vezes essas dores, me foge a palavra, mas veja assim, a pessoa que está sendo vítima de um assédio, por exemplo, de um assédio moral, essa pessoa fica angustiosa de tal forma que ela tem perturbação do sono, ela passa a desenvolver tiques nervosos, ela tem dores de estômago, dores de cabeça constante, diarreias, e ela não sabe por quê. Mas, olha, se for ao médico e o médico perguntar o que está acontecendo, né? Como é que você tem sobrevivido ultimamente, ela relatar, ele vai fazer o nexo causal. Porque esses tipos de assédios, e aí eu não estou falando de cor de pele, eu estou falando de assédio de uma maneira geral, eu estou falando da dignidade da pessoa. A pessoa se sente fragilizada, ela se sente indefesa. Até as próprias ideologias, a pessoa às vezes é criticada porque gosta mais de uma coisa do que de outra, por conta da religião que ela professa, por conta do tipo de leitura que ela gosta, por conta do tipo de roupa que ela se preocupa. Então, ela é vilipendiada, ela é escrachada, mas isso não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Isso não é humanitário. Então, quando nós falamos de direitos humanos, de dignidade humana, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando no bem-estar social. No bem-estar social, assim, no bem-estar que faz com que o cidadão possa sobreviver com tranquilidade, com paz de espírito. Porque é sabido que o ego, a alma, os sentimentos não têm valor econômico, mas eles são passíveis de indenização. O poder econômico não tem o condão de se sobrepor à dignidade da pessoa. O que quer dizer? Significa que o dinheiro não deveria ser o fator preponderante para a exclusão dos direitos, para a exclusão social da pessoa. Todos nós precisamos do dinheiro, mas não podemos ser movidos a dinheiro. O dinheiro traz felicidade, sim, mas não traz paz de espírito, dependendo da forma como ele é conquistado, dependendo da forma como ele é usado. Então, os maiores bens que nós somos titulares é a nossa paz de espírito, a nossa imagem, a nossa moral, o nosso intelecto, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de locomoção, a nossa aceitação social. E a nossa legislação brasileira é específica em proteger esses aspectos da dignidade humana. Então, a ninguém é admitido a violação desses valores que são tão sublimes e são inerentes ao ser humano, porque quando você tem paz de espírito, você tem tudo. Quando você tem paz de espírito, você consegue transpor as barreiras, porque você sente firmeza. Quando você se sente amado, quando você se sente recepcionado, quando eu digo você se sente amado, eu estou indo muito além daquele amor que existe entre homem e mulher. Estou falando no amor que reflete ao respeito ao outro. Que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, no seu preâmbulo, ele começa: nós, constituintes, reunidos em Assembleia Geral e sob a proteção de Deus, promulgamos a presente Constituição, e lá elenca os diversos valores a serem preservados e aqueles que são repudiados, e, em especial, as discriminações e preconceitos. Isso está no nosso ordenamento jurídico maior,
a nossa Constituição Federal. E essa nossa Constituição Federal, na medida em que os constituintes dizem que, sob a proteção de Deus, olha, o ordenamento jurídico, o ordenamento divino, também é taxativo no sentido do respeito ao outro, no respeito à dignidade, na medida em que ele diz amai-vos uns aos outros, né, praticar o bem sem olhar a quem, ele está dizendo a mesma coisa que a Constituição. Que se a Constituição está dizendo todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, se todo o nosso ordenamento jurídico é no sentido de que todo aquele que causar um dano a terceiro fica obrigado a indenizar, estamos falando do mesmo dispositivo. Bom, nós somos um povo formado por gente de várias etnias, de vários cantos do mundo. E a nossa sociedade contempla as mais diversas culturas, o que nos faz um povo multicultural e multirracial. Assim, todos os dias deveriam ser pautados para a reflexão concernente a esses direitos humanos, já que temos essa diversidade toda ao nosso redor. Mas, ultimamente, nós estamos vivenciando uma desconstituição de valores como nunca visto. Eu não imaginei que, ao longo da minha existência, um dia eu fosse presenciar tantas arbitrariedades quanto as que nós temos observado hoje. E aí, as pessoas estão um pouco descrentes também das leis, e que a gente ouve muito que a lei não funciona, que não vai resolver nada, principalmente nas questões discriminatórias. O que mais você ouve? Isso não vai dar em nada, isso não dá em nada. Dá sim. O problema é que toda vez que há uma condenação em razão de discriminação racial, de preconceitos, de assédios, nem sempre elas são veiculadas na mesma intensidade que elas são veiculadas quando o fato acontece. Então, sai uma notinha de rodapé, sai uma nota assim numa coluna não muito destacada e você não fica sabendo. E aí, então, vem o jargão de que a lei não funciona. A lei funciona sim. Agora, o silêncio fortalece o agressor. E partindo desta premissa, nós não podemos nos calar. E principalmente nós aqui, que eu costumo dizer, baseado na minha experiência enquanto presidente da Comissão da Igualdade Racial, onde nós recebemos, durante a minha gestão, muitas denúncias graves que foram apuradas, né? Exemplificando aquele caso com a servidora do fórum, que foi presa arbitrariamente só porque ela disse aos policiais que estavam em frente à casa dela, que estavam agredindo o rapaz, não bate nele, leva para a delegacia. Isso deu uma confusão assim, muito grande. Esse caso veio parar na nossa comissão, nós tomamos os encaminhamentos devidos, o Ministério Público entrou no caso. O rapaz, estudante de medicina, negro, que o preletor disse a ele, reprova a turma toda, mas não deixa você colar grau, porque você não tem perfil para ser médico pelo fato de ser negro. Esse processo está andando ainda, entrou durante a nossa gestão, está no fórum criminal, aguardando uma decisão da justiça. Esse rapaz conseguiu se formar médico, e conseguiu seu CRM, e conseguiu trabalhar no hospital que era o sonho da vida dele. Mas no primeiro dia que ele deu plantão nesse hospital, que era o sonho da vida dele, ele passou mal e veio a óbito. Agora, por que, vocês podem dizer, por que ele não reclamou antes? Ele reclamou. Ele tentou resolver junto à faculdade essa questão, porque ele dizia, por que eu não tenho o direito de estudar aqui? Por que eu não tenho o direito de me formar em medicina? Quer dizer, houve uma afronta descabida ao direito e garantia individual desse rapaz. Da mesma forma, quando você vê comunidades mais distantes que não recebem apoio estatal
ou que não tem condições mínimas de higiene, de sobrevivência, está sendo violada a dignidade humana, porque essa é uma das responsabilidades que o Estado, no seu sentido amplo, tem com os cidadãos. Garantir a segurança pública, a saúde, a seguridade social, o direito ao trabalho. A nossa Constituição também fala no princípio da livre iniciativa. E isso significa que você tem o direito de ter uma iniciativa para fazer o trabalho que melhor lhe convier, da forma como melhor lhe convier. Você não pode ser tolhido disso, você não pode ser banido por conta disso. Quando você expressa o seu pensamento a respeito de determinado assunto, você tem o direito de expressão. Mas o direito de expressão, ele, de certa forma, sofre uma restrição se ele ofender terceiro. Que isso o nosso ordenamento jurídico não respalda. Então, você tem o direito de livremente expressar o seu pensamento, desde que você não ofenda terceiros. Mas você não pode ser penalizado porque pensa diferente do outro. Você não pode ser penalizado porque você professa uma fé diferente do outro. Nosso país é laico. E sendo um país laico, cada um tem o direito de expressar a sua forma de adoração ao ser superior da forma que melhor lhe convier. E tem o direito também de não crer. Então, o fato da pessoa não crer não pode excluí-la da convivência, não pode excluí-la da observância da dignidade humana porque ela é diferente, porque ela pensa diferente. Nós temos que respeitar as diferenças. Nós temos que apoiar os nossos irmãos. Quando eu digo irmãos, nós estamos falando de todos aqueles que estão à nossa volta, de todos aqueles que compõem esse universo, que é a humanidade. Bom, a nossa... É tanta coisa para a gente falar, a gente pensa... São tantos exemplos, né? Essas questões de assédio, por exemplo, elas são muito terríveis. O assédio moral, por exemplo, né? Acho oportuno falar um pouco sobre ele aqui. São atitudes repetitivas com o objetivo de minar a autoestima, com o objetivo de fazer com que a pessoa se sinta inferior, como ela se sinta um nada. E o assédio moral, ele atinge pessoas indistintamente. Pode ser um alto executivo, pode ser um funcionário mais simplório, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu colega de escola. Então, existe um dito popular que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar. Agora, os que são mais jovens, talvez não tenham ouvido falar ainda, porque isto é coisa dos antigos, né? Mas o que ele quer dizer? Se for no ambiente de trabalho, é aquele chefe que tudo que o subordinado faz, nada está bom. Você devia ter feito melhor. Faça isso com urgência. O cidadão faz, aí ele joga na gaveta e não dá a mínima. Aí o cidadão sai para almoçar. Por que você foi almoçar? Você já não almoçou ontem? O pessoal faz brincadeira com isso, faz piada. Mas é sério. Você não almoçou ontem? Por que você quer almoçar de novo? Mas, chefe, eu preciso comer porque eu tenho um problema de saúde. Mas isso é problema seu. A minha empresa não é um hospital para aceitar trabalhador doente. Isso é real. São frases relatadas por trabalhadores. Tem até um trabalho chamado Uma Jornada de Humilhações, que foi preparado pela médica do trabalho, doutora Margarida Barreto, onde ela ouviu cerca de 2.500 trabalhadores e eles relataram essas queixas. E no dia a dia nós vemos isso. Quando atinge os altos executivos, a ofensa é com relação à moral
e a dignidade aos seus valores éticos. E esse alto executivo, se ele reclama, se ele faz um comentário com um colega, esse colega diz: mas por que você não enfrenta o chefe? Você está sendo, a expressão usada, você está sendo muito mole. Não, ele não está sendo mole. Ele sabe que se enfrentar o chefe, o emprego dele está correndo risco. E o assediador ainda diz assim: olha, é bom você fazer, porque senão eu posso te demitir. E com o salário que você tem, você não vai conseguir outro emprego aí fora. Tá muito difícil. Então, veja bem o que você vai fazer. E se for um funcionário mais simplório? Você mal sabe ler e escrever? Onde você vai arranjar outro emprego para ganhar o que você ganha aqui? Você está muito bem. Ou aquele trabalhador que volta do afastamento médico por mais de 15 dias. Aquele que tem um aguçado senso de justiça. As mulheres negras, as mulheres que são arrimo de família, as mulheres que têm filho. É uma perversidade. Todas essas questões aqui relatadas são afrontas à dignidade humana, porque o verdadeiro conceito da dignidade humana é tudo. É difícil você excluir um, mas é tudo que você precisa para sobreviver. Até o ar que você respira. Porque às vezes tem pessoas que nem o ar para respirar consegue ter. Veja agora o caso da pandemia. Quando muitas pessoas adoentam, precisam ser internadas, algumas precisam ser entubadas. E não tem respirador para todos. Isso é uma das afrontas à dignidade humana. Esse processo de mudança, para que a gente consiga uma sociedade mais humanitária, mais igualitária, ele não parte de um indivíduo sozinho. Porque o indivíduo, por mais famoso, por mais rico que ele seja, por mais que ele tenha um discurso de convencimento, sozinho ele não consegue mudar convicções, não consegue mudar a cultura, não consegue mudar a humanidade. Esse processo de mudança e de promoção da igualdade social e banimento das discriminações e preconceitos em todas as suas formas, ele precisa da ajuda de todos, a minha, a sua, de todos vocês que nos ouvem, de todos nós que compomos o extenso batalhão da resistência positiva em movimento. Essa frase é minha, porque quando eu era presidente da Igualdade Racial, o que nós fazíamos? O cidadão, quando não sabe aonde reclamar, quando ele está desesperado, ele procura a ordem dos advogados. E a ordem dos advogados sempre vai ter uma resposta para ele. Cada uma das suas comissões é um braço da direção da ordem. Então, nós funcionamos todos de forma uníssona. E quando a OAB se pronuncia, a sociedade diz: se a OAB falou, então é assim. Por isso a nossa ordem é tão importante. Olha, eu amo ser advogada. E é por isso que a Constituição tem um artigo específico também dizendo: o advogado é indispensável na distribuição da justiça. Sem advogado, você não tem justiça. Porque as pessoas, cada um sabe que tem o seu direito, mas a aplicação do direito, a pessoa simplória não sabe como vai fazer. Então, cabe a nós, operadores do direito, fazer isso. E olha, a Convenção 111 da OIT, na sua parte 2, inciso A, diz o seguinte: todos os seres humanos, sem distinção de raça, credo ou sexo, têm direito de perseguir seu bem-estar material e seu desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e de dignidade, de segurança econômica e em igualdade de oportunidade. Isso resume tudo aqui que nós falamos.
eu quis trazer, assim, fazer um apanhado bem geral e bem genérico desses fatores que, de alguma forma, possam interferir no respeito ao outro, no respeito à dignidade humana. Existe também uma frase, eu não sei quem é o autor, preciso verificar, mas que vem de encontro a tudo isso aqui que nós estamos fazendo. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sejamos vigilantes, sempre. De vez em quando a gente vê que circula na internet alguma coisa assim. Tinha uma determinada situação que um cidadão diz, não é comigo, o outro diz, também não é comigo, também não é comigo. Quando chega nele, não tem mais ninguém para defender. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Martin Luther King disse isso. E qual é o alcance disso? O legislador, quando faz a lei, ele pensa em garantir os direitos mínimos que são indispensáveis à sobrevivência em sociedade. Mas isso não significa que outros institutos mais benéficos possam deixem de ser aplicados. A nossa Constituição é a lei maior. Nosso ordenamento jurídico é específico. Mas existem os princípios gerais do direito, os usos e costumes, que, dependendo do que foi ocorrido, da comunidade onde aconteceu aquela afronta, eles podem ser invocados. E o aplicador da lei não poderá dizer que se exime de sentenciar e de julgar, alegando lacuna na lei. Se lacuna houver, ele vai criar uma jurisprudência. E essa jurisprudência, o que é? Decisão dos juízes e tribunais que vão passar a ser aplicadas reiteradamente em casos semelhantes. Então, feliz direitos humanos para todos nós, todos os dias. E nós somos abençoados e somos agraciados por esse poder que temos de trazer um pouco dessa reflexão e desses esclarecimentos para que o cidadão seja fortalecido, para que ele tenha conhecimento e possa exercer o seu direito e buscar o acesso ao judiciário, se for o caso. Tem um versículo bíblico que diz assim, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E não é verdade? Por que é que as pessoas passam por essas situações arbitrárias? Porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem onde buscar orientação, onde buscar justiça. Lhe falta conhecimento. Então, na medida em que somos orientados, somos agraciados, conhecemos um pouco mais do nosso direito, essas ofensas aos nossos direitos e garantias individuais ou coletivos, eles passam a ter mais força. Porque o agressor, quando você se posiciona e ele te ameaça e você diz, é mesmo? A lei te proíbe de fazer isto. Ele recua. Quando você é barrado, por exemplo, numa porta de banco e você diz, eu vou entrar, e a pessoa diz, não, aqui você não entra. E aí eu te digo um caso concreto, isso aconteceu comigo. Uma agência do Banco do Brasil, eu cumprindo a determinação do juiz, e a gerente disse que eu não podia entrar. E eu disse, eu vou entrar sim. Ela disse para mim, aqui a senhora não entra porque eu estou pensando na segurança do banco. Para vocês que me ouvem, o que é que significa estou pensando na segurança do banco, dito para uma mulher negra? Numa hora de grande movimento, que o banco estava cheio. A leitura é a seguinte, você vai assaltar o banco. Você não é pessoa grata, não quero você aqui.
Então eu disse, com firmeza, né? Entro sim, nem que seja com a polícia que eu vou chamar. E ela disse, chame quem a senhora quiser, que a senhora não entre. Eu chamei a polícia. E entrei com a polícia. Todo mundo me olhando. Constrangedor, humilhante. Agora veja, o cidadão que não tem esse alcance, que não sabe do direito dele, como é que ele fica numa situação dessa? Ele não entra, ele fica humilhado, ele perde o compromisso, ele tem prejuízo. E se for no judiciário? Porque o judiciário também tem algumas práticas discriminatórias. E aí eu digo para vocês também, eu tenho muitos casos concretos, mas esse aconteceu comigo. O juiz me mediu de cima a baixo, não respondeu ao meu cumprimento, depois começou a desmerecer a minha petição inicial. E eu disse para ele, sempre com muita serenidade, qual é o problema com a inicial, excelência? Ele queria que eu desistisse da minha segunda reclamada. Eu disse, não vou desistir. Ele disse, com o dedo em riste assim, desiste, senão vou te aplicar litigância de má-fé. Então, eu muito calmamente, e aí é um exercício que nós temos que fazer diariamente, disse a ele, o senhor aplique o que o senhor quiser e coloque os meus protestos. Isto foi o suficiente para ele começar a gritar e a esmurrar a mesa. E olha, uma situação horrível. E do jeito que ele gritava, a sala de audiências logo ficou lotada, porque todos que esperavam audiência entraram para ver o que estava acontecendo. Porque todos viam ele gesticular, gritar, parecendo que ia partir para cima de mim, e viam que eu estava quieta. Então, nós temos que ter um equilíbrio forte, porque quando a gente grita, dizem assim, que aquele que grita perde a razão. Então, você tem que procurar manter a sua serenidade. É difícil. Aí você desmonta o agressor. Porque no caso desse juiz, ele não sabia o que ele ia fazer comigo. Aí eu fiquei esperando. Aí eu disse assim para ele, olha aqui, excelência, eu estou te tratando com respeito. É a primeira vez que eu faço audiência nesta vara. Eu quero o mesmo tratamento. Para justificar, ele disse assim, eu estou doente, estou pensando em acabar essa audiência e ir para o médico. Aí eu, muito calmamente, né? Então vai para o médico, excelência. Nenhuma lide se sobrepõe à sua saúde. E aí eu fiquei esperando que viesse uma ordem de prisão por desacato. Porque diante daquela arbitrariedade toda, não era difícil que ele fizesse isso. Só que acontece o seguinte, ele percebeu que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, que eu conhecia a lei. Então ele não foi adiante, porque se ele fosse, eu também teria dado ordem de prisão por abuso de autoridade, que é mais grave do que o desacato. E no abuso de autoridade, pense bem, ele precisa de um advogado para sair. Quem é que ia sair junto com ele? Então, meus colegas, abuso de autoridade, mais grave do que desacato. E aquele que está praticando o abuso de autoridade vai precisar de um advogado para defendê-lo. Por isso nós somos indispensáveis à administração da justiça. A advocacia é maravilhosa. Como disse Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão para os covardes. Mas esses covardes também sofrem uma certa limitação. Porque às vezes a pessoa se sente sufocada. E como é que ela vai fazer? Agora, naquele dia, que aquele juiz falou daquele jeito comigo, se eu não tivesse me posicionado, eu teria saído arrasado daquela sala de audiências. Teria saído me achando um nada, porque o objetivo do agressor, do ofensor, do discriminador, é fazer com que a outra pessoa se sinta como uma pessoa inválida, como se ela não servisse para nada, como se ela fosse descartável. No caso dos assédios morais, o objetivo é a demissão do funcionário no prazo inferior a 1 ano. E como é que ele faz a justa causa? Tudo que o empregado faz não está bom. Ele sobrecarrega o empregado de atividades. Ele dá para o empregado uma quantidade de serviço que ele sabe que o empregado não vai conseguir cumprir. E na hora que o empregado não consegue cumprir, ele diz assim, também você é mole, eu sabia que você não ia fazer.
olha, é melhor você ir procurando outro lugar, aí no mercado está cheio de gente querendo o seu lugar, eu vou pôr alguém que seja mais ágil que você. E aquela pessoa fica, mas o que eu vou fazer? Porque ele se esforçou ao máximo. Ele chega antes do horário, ele fica depois do horário. Às vezes ele nem vai ao banheiro, ele nem almoça porque ele quer dar conta. E o chefe diz que ele não está dando conta. Chega uma hora, essa pessoa começa a achar que o problema é ela, que o erro está nela. E não está. E aí o que acontece? O que nós temos visto atualmente? Que essa desconstituição de direitos tem levado a suicídios. Não só das pessoas simplórias, mas daqueles altos executivos também. E quando tanto o alto executivo quanto o empregado mais simplório, quando se trata de homem, essa pressão toda, o cidadão chega em casa nervoso. Aí a esposa pergunta o que foi, ele já responde atravessado. Aí ela não entende por que ele respondeu atravessado e insiste. Começa a violência doméstica. Começa com um grito, depois passa por um empurrão e ela não entende o que está acontecendo. E no ambiente de trabalho ele se fecha. Não fala com ninguém, ele se isola. E a pessoa isolada é presa fácil para os assediadores. Então vejam a nocividade desses assédios de maneira geral, das discriminações e dos preconceitos. O preconceito julga as pessoas de forma depreciativa. Procura incutir na cabeça do outro que o seu pensamento é o correto. Exclui. Trata diferentemente. Julga sem conhecimento de causa. Cerceia oportunidades. Impede o acesso ao local de trabalho. Impede o acesso à educação. Viola os direitos humanos. Viola a dignidade humana. Então, meus amigos, essa é a contribuição que eu tenho para vocês. E eu quero deixar aqui 3 frases, dentre muitas, mas que eu gosto muito, e alguns dos dispositivos legais que nós podemos lançar mão. As frases: bem-aventurados os que observam o direito e o que pratica a justiça em todos os tempos. Isto é um Salmo 106, versículo 3. E Eduardo Conturé disse: teu dever é lutar pelo direito. Porém, quando encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Mas a pessoa fala, mas é meu direito, porque ela leu em algum lugar, mas não é justo. E aí o que nós vamos fazer, como diz Eduardo Conturé? Prevaleça a justiça. E se prevalecer a justiça, o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E alguns dos nossos dispositivos legais. Nossa Constituição Federal, no artigo 5º, o inciso 34 e 35, que fala do acesso ao judiciário, o inciso 10, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou dano moral decorrente de sua violação. Então, não é só o prejuízo material, mas é o prejuízo interior, a nossa dor anterior, os nossos valores, as nossas emoções que foram vilipendiadas. Só pode saber o real preço de uma violação aquele que passa por ela, porque aquele que não passou não consegue avaliar. E é por isso também, aqui fazendo parênteses, que eu defendo que o judiciário se preocupe um pouco mais com essas questões quando fixa as indenizações. Elas não podem ser simplórias, porque a indenização simplória está dizendo para o assediador, o que você fez não foi tão grave assim. E qual é a leitura do assediador? Mas só isso. Então ele continua naquela prática discriminatória.
mas se ele sofrer um prejuízo significativo, ele vai mudar de opinião. Afastamentos, autoridades que praticam arbitrariedades e são afastadas sem prejuízo do salário. Você acha que eles vão mudar? Mas experimenta cortar o salário para ver se essa situação não muda. Porque aí o cidadão fala, não, eu vou ser afastado e não vou receber salário, eu tenho que maneirar, porque sem salário a pessoa não fica. Agora, se ele sabe que vai ser afastado e vai receber salário, e ultimamente a mídia está falando daquele magistrado que, com abuso de autoridade, humilhou aqueles guardas civis. Pela atual legislação, ele vai ser afastado do serviço com vencimentos integrais ou vai ser aposentado compulsoriamente com vencimentos. Então, onde é que está a justiça? Como é que ele vai perceber a extensão do dano que ele causou? Se houver uma mudança na legislação que diga que toda autoridade, no exercício do seu dever, cometer atrocidades e abusividades, além de ser afastado do trabalho para apurar aquilo que está acontecendo, não terá direito a receber salários? Pode ser que eu me engane, mas eu tenho certeza que esses comportamentos arbitrários vão mudar. E junto com isso, esse trabalho de orientação, de conscientização permanente, partindo de entidades como a Ordem dos Advogados, como o Ministério Público, como a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas, o nosso Tribunal do Trabalho, que tem, ultimamente, um trabalho de inserção com relação à diversidade. O Ministério Público tem um fórum de combate à discriminação. E eu tenho a grata satisfação de fazer parte desse fórum. Então, nós não estamos parados. Nós estamos agindo. E muita coisa boa que está acontecendo é fruto desse trabalho conjunto que vem acontecendo de longa data. Bom, no nosso Código Civil, no capítulo dos atos ilícitos, o nosso artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária ou involuntária causar prejuízo a alguém, fica obrigado a indenizar. O artigo 187, que fala que aquele que pratica um ato ilícito em defesa do seu direito também e excede ao exercer esse direito, também acaba cometendo um ato ilícito. Então, a autoridade, a pretexto de que, não, estou exercendo meu trabalho, então ela é arbitrária. Não dá. Recentemente, o mestre Nenê, conhecido internacionalmente aí no mundo da capoeira, ele só estava conversando com os vizinhos e com o filho dele pequeno no colo. A polícia chegou e prendeu, e todo mundo querendo saber por que está prendendo ele, não deram satisfação. E começaram a surrá-lo, né? Mesmo com a criança no colo. E a gente escuta os gritos, ele falando, meu filho, meu filho. Qual é a explicação desses policiais? É que ele era parecido, acharam que ele era parecido, com uma pessoa que tinha furtado, que era uma pessoa negra. E como esse mestre era negro, então a polícia achou que era ele. Quer dizer que por conta da cor da pele agora, qualquer um é suspeito. Por conta da condição social, qualquer um é suspeito. E a sentença da juíza, lá de Curitiba, que pela etnia do réu e pela condição social, ele é potencialmente integrante de uma facção criminosa. A sentença está aí para quem quiser ouvir, ver e conferir. Bom, os crimes contra a honra. Artigo 136, os maus tratos. A injúria, no artigo 138 do Código Penal. O parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, quando fala da injúria racial. O constrangimento ilegal. A nossa CLT, o artigo 483, a linha D, que fala da justa causa, praticada pelo empregador, que a justa causa não é só do empregado, é do empregador também. A Lei 7.716, no seu artigo 20, que dá o tipo penal com relação ao racismo. A Lei 9.029, de 95, que fala da exigência de atestados médicos para a comprovação de que a mulher não está grávida ou de que ela é estéril. E a mais nova, a 14.187, de 2010, que é aplicada pela Secretaria da Justiça,
E essa lei dá poder à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de fechar estabelecimentos que praticarem atos discriminatórios e racistas, Doutora de Carmen. punir pessoas que pratiquem discriminação e racismo. Só que para que você consiga isso, tem que saber o nome e endereço da pessoa, porque às vezes chegam muitas denúncias, mas não tem o endereço. E aí não dá para fazer nada. Aí a pessoa diz, mas eu procurei a secretaria e não aconteceu nada. Mas você precisa de procurar a secretaria, precisa de procurar o advogado ou o Ministério Público com o endereço. Documentem, filme. Hoje em dia todo mundo tem celular. Começa a perceber uma situação discriminatória, Doutora Carmen. lance mão do recurso à sua mão. Pois não, doutora Michele. Estou terminando. Termino. Querida, Obrigado. mil desculpas, tudo bem. Muito obrigada. Obrigada. Terminei, doutora Michele. Fique à vontade para as suas considerações finais, doutora. Isso, porque eu só precisava avisar que temos pouquinho tempo já para depois passar para a doutora Diva, para ela ter o espaço também de fala, doutora. Muito obrigada, viu? Mas pode encerrar a sua fala. Eu quero dizer que me sinto muito honrada com esse convite da seccional da OAB de São Bernardo do Campo, e na pessoa da doutora Michele, cumprimento as presidentes de comissão, cumprimento o doutor Luiz Ribeiro, e cumprimento a minha colega, a doutora Diva, aqui, que eu faço parte da comissão que ela preside, né? Sabe, doutora Diva, que é um prazer estar dividindo essa mesa contigo, e cumprimento a todos vocês que são incansáveis na defesa dos direitos e garantias individuais. Cumprimento a todos aqueles que defendem a dignidade humana, todos aqueles que praticam a dignidade humana. Praticar a dignidade humana significa ser sensível à dificuldade do outro e fazer tudo o que está ao nosso alcance para que haja uma melhoria. Embora nós estejamos vivenciando essa situação absurda de desmonte de direitos, de desconsideração, de desvalorização da moral e da ética, nós estamos aqui para fazer prevalecer a moral e a ética. Então, nós não vamos desistir do nosso recurso. Nós vamos continuar falando que é importante a ética, que é importante a moral, que é importante o respeito, que é importante a dignidade humana. Mesmo que diga, mas não vai funcionar. Vai sim. Nós vamos fazer sempre o discurso ao contrário. Vamos fazer sempre o discurso afirmativo, porque o pensamento positivo edifica, leva para cima. E é assim que nós vamos pensar. Obrigado pela oportunidade e até breve. Nós que agradecemos, doutora Carmen. É uma honra mesmo tê-la aqui conosco, ouvir as suas palavras. Tá vendo como eu digo? São encontros como esse tão especiais. Então agora eu passo a palavra à doutora Diva. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Michele e a OAB Subseção São Bernardo do Campo, na pessoa do seu presidente, doutor Luiz Ribeiro. É uma grande satisfação estar aqui, podendo trazer a discussão que é tão importante nesse momento de construção que estamos vivenciando. E faço um agradecimento muito especial aos senhores pela oportunidade de dividir essa mesa com a minha orientadora, com a pessoa que eu admiro muito na nossa OAB, é a doutora Carmen Dora, porque foi através das mãos dela que eu descobri a política de ordem. Foi que eu descobri o potencial e o dever de construção que, como advogada, eu tinha. Doutora Carmen me oportunizou participar da Comissão da Igualdade Racial, gestão que ela foi presidente,
e vê-la atuando, vendo-a, trazendo-nos todo o seu conhecimento, a sua generosidade em dividir e compartilhar conosco os seus conhecimentos, isso me engrandeceu, isso me fortaleceu e fez com que eu tivesse o interesse de fazer parte dessa construção que a nossa instituição tem perante a sociedade brasileira. Então, doutora Carmen, meus agradecimentos e a minha emoção de hoje poder estar aqui ombreada com a senhora, para que possamos, ao menos, trazer um pouco mais de informações que tão difíceis nos torna, de tão duras, tornam os nossos momentos, a nossa atuação muito difícil. E a honra de poder estar aqui hoje falando nessa comemoração do Dia Mundial Humanitário é algo que faz com que a gente pare e reflita. Qual é a minha contribuição efetiva para fazer a vida do outro um pouco melhor? Nossa Carta Magna, em seu artigo 1º, fala da dignidade humana. É acessível a todos, mas será que todos nós nos preocupamos, que temos condições, nos preocupamos com a dignidade humana? E isso começa não só de agora, não. Nós trazemos lá de trás. E é um tema que hoje eu defendo com muita galhardia, com muita vontade, que é a reparação, trazer a verdade e a reparação sobre a escravidão negra no Brasil. Qual foi a contribuição e qual foi o resultado que hoje nós temos dessa escravidão, do que isso trouxe para a construção do nosso país, para a nossa realidade. Então, eu coloco um desafio, não seria o desafio, mas sim seria uma proposição de reflexão para todos aqueles que aqui estão hoje. E eu gosto, sempre que eu inicio a minha fala, eu trago isso. Qual é a minha contribuição para melhorar a condição e a dignidade do outro? O que fazemos no nosso dia a dia, nas nossas ações, independentemente de resultados financeiros ou sociais para nós mesmos? O que eu faço para melhorar a nossa sociedade? Qual é a minha contribuição diária? E a nossa OAB, como sempre, ela fez na sua história, ela sempre participou dessas construções e dessas contribuições. E com isso, em busca da promoção do Estado democrático de direito e da justiça social, ela fica atenta, ela está sempre atenta à realidade das desigualdades e das discriminações que são provocadas pela nossa sociedade civil organizada, e em busca disso, de atender essa demanda, ela instituiu a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, para que tratasse da forma histórica desse tema que é tão importante e necessário para a evolução da nossa sociedade, para que seja respeitada a dignidade do indivíduo. Esse é o nosso papel, é isso que buscamos fazer. Com a certeza de que nem o Holocausto se compara às
3 séculos de escravidão negra no Brasil, pois as senzalas, elas se igualam aos campos, às trincheiras do nazismo. É de suma importância nós resgatarmos a memória desse período e restabelecer a verdade. Esse é um desejo de que todo indivíduo, ciente da contribuição que os ex-escravizados trouxeram para a construção do nosso país, esse é o desejo de todos nós. Por quê? Porque essa desigualdade, ela atrapalha a evolução do ser humano, ela atrapalha a evolução da nossa sociedade. Ela não nos permite ver o outro em condição de igualdade. Ela não permite àqueles que desfrutam dos privilégios que a escravidão lhes deu, que a desigualdade ela precisa ser erradicada e através do quê? De ações sociais, de implantação de políticas públicas, de reconhecimento das ações afirmativas, porque elas constroem a nossa sociedade. Será através dela que iremos construir uma sociedade igualitária e equitativa, porque é isso que nós precisamos, de equidade. Então, diante disso, a nossa comissão, ela tenta demonstrar que a escravidão ainda persiste em inúmeras formas de manifestações. O que estamos vivenciando hoje, essa questão mundial de repúdio às pessoas que têm a pele escura, que têm a pele negra. Esse fato que foi bem destacado pela doutora Carmen, um cidadão norte-americano que, tentando defender ou proteger os seus filhos, foi atingido por 7 disparos pelas costas de um policial. E hoje ele se encontra paralisado da cintura para baixo em um hospital, sendo que ele em momento algum demonstrou qualquer reação ou qualquer ameaça à integridade daqueles policiais que o abordaram. O que nós vivenciamos também ainda essa semana e que foi destacado aqui, o comentário de um cabeleireiro negro, gay, que, mesmo fazendo parte de uma minoria desrespeitada, ele reforçou o comportamento desrespeitoso e discriminatório para as suas iguais, dizendo que elas eram filhotes da escravidão, filhotes do Senhor. O cabelo delas representava isso, desconsiderando o maior desrespeito à dignidade humana, que é as mulheres que foram vítimas de estupros, foram vítimas da desconsideração da sua condição humana, foram atingidas na sua essência, e isso até hoje traz dores imensuráveis à população herdeira dos escravizados. E isso é um desrespeito à dignidade humana. Isso demonstra que nós estamos nos tornando pior do que animais. Nós estamos seguindo um caminho que não pode ser aceito em nenhuma sociedade, não pode ser tratado de forma simplória por nenhum membro de qualquer sociedade. Então, nós temos um dever, enquanto operadores do direito, enquanto conhecedores da lei, de fazer com que ela seja aplicada na sua intensidade,
na sua extensão plena. Devemos trazer isso também para o nosso íntimo, nas nossas relações sociais, nas nossas relações com o próximo. Porque se mudarmos o nosso comportamento, se ficarmos atentos aos nossos atos de desconsideração à dignidade do indivíduo, nós iremos melhorar muito esse mundo que nós estamos vivendo e que se está a caminho da irracionalidade. E isso não podemos permitir. Eu penso e trago sempre nas minhas oportunidades de fala que nós temos uma nobre função, que é a promoção de um resgate histórico para a reafirmação de um compromisso com a promoção da dignidade, da justiça e da inclusão social para todos os cidadãos brasileiros, independentemente da sua cor da pele, independente da sua posição social. Porque esse comportamento, esse desrespeito, ele atinge a todos nós, mesmo aqueles que se colocam numa condição melhor do que qualquer outro. Porque isso faz com que a gente passe a conviver em uma sociedade doente, em uma sociedade que não respeita o seu igual, e dela nada de bom pode resultar. Não é esse o espaço que nós queremos criar nossos filhos, nossos netos. Nós aqui temos o direito e o dever de cuidar e de melhorar a condição social, porque esse vai ser o legado que vamos deixar aos nossos. Isso é muito importante. Eu entendo que seja necessário nós falarmos a respeito do caminho que o povo negro tem dentro da nossa sociedade brasileira e que desde sempre foi traçado, foi marcado por humilhações e desprezo. As mulheres negras, ainda mais, porque enquanto vendidas como coisas para serem reprodutoras ou tratarem dos serviços para servirem os outros, os não negros, sofreram muito e até hoje ninguém faz questão de erradicar essa condição de sofrimento. Porque vejamos o que essa pandemia trouxe. A atenção que isso deve ser, a atenção com a qual devemos tratar e reconhecer quem está sofrendo hoje mais pela essa condição de pandemia. São aqueles que estão vivendo nas periferias, aonde não tem condições de cuidados de saúde, não tem a possibilidade de um acesso à saúde, de um acesso a oportunidades de trabalho, porque muitos foram colocados para fora do seu espaço de trabalho porque de onde vêm, de onde moram, eles são os primeiros a trazerem, muitos acreditam que eles são os primeiros a trazerem essa mazela social, essa doença que está atingindo a todos. Sendo que, diferentemente do que pensam, do que a sociedade resolveu tratar, aqueles que vivem à margem da sociedade, esse mal não foi trazido por eles, e sim eles foram vítimas, porque as pessoas
aqueles que tiveram a oportunidade, a primeira pessoa que faleceu, vítima de Covid, que tem o conhecimento, foi uma empregada doméstica que não teve a possibilidade de se manter em quarentena, trabalhando na residência de uma pessoa contaminada, mas que foi tratada num hospital de ponta. E ela não. Então, é esse lado, é essa a necessidade que nós temos que trazer o nosso olhar para garantir a dignidade do indivíduo humano. Repito, sim, por várias vezes, a fala, a dignidade do indivíduo. Por quê? Porque nós estamos esquecendo disso. Isso tem que se calar no nosso pensamento como um mantra. Porque enquanto nós não tivermos a respeitarmos, não tratarmos com o respeito necessário o outro, a nossa sociedade não vai conseguir evoluir. Ela não irá progredir. Então, esse é o momento que eu entendo que essa oportunidade que os senhores estão trazendo com esse evento de hoje é para trazer também a reflexão da nossa mudança de comportamento, da nossa contribuição para que a nossa sociedade seja mais justa e igualitária. Através da nossa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que eu tenho o prazer e a honra dessa responsabilidade que me foi conferida pelo nosso presidente, Dr. Caio Augusto, e o vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, que tem atenção a esses temas, a importância desse tema, e tenho também a honra de estar acompanhada de doutora Carmen Dora, de doutor Luiz Carlos Ribeiro, que é membro da nossa comissão e decano da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos preocupados e trabalhando no sentido de mostrar a importância desse resgate histórico, de mostrar que, através da história, a contribuição efetiva do povo escravizado para a construção de um país sólido, economicamente em construção, um país que tem a base da sua cultura, da tecnologia, da medicina, com os conhecimentos trazidos pelos escravizados, quando sequestrado de suas terras para cá. E isso não é dado nenhuma importância. Porque a participação dos escravizados na construção desse nosso país, ela é tratada como foram trazidos para cá para trabalhar de forma árdua, sofrendo castigos físicos, castigos psicológicos, principalmente porque você ser afastado da sua terra, você ser afastado da sua família e ser tratado como coisa, não dá a possibilidade de se ter um indivíduo íntegro na sua saúde, um indivíduo estável, e sim constrói pessoas que não conseguem caminhar à frente porque foram tratados e foram trazidos a eles que só não passavam de coisas. E a nossa contribuição aqui foi muito mais do que isso. Não, ela não iniciou com o tráfico negreiro e nem terminou com essa abolição inacabada. Porque hoje a contribuição do negro ainda continua sendo apresentada de forma sólida, e esses aqui, hoje que aqui estamos,
aqui representamos, estamos externando e expondo grandes contribuições para a elevação social do nosso país. Mas ainda continuamos sendo vistos como coisas, na maioria das vezes, só que hoje de uma forma diferente. Nós temos voz para trazer nossos inconformismos e mostrar a nossa contribuição. Dessa forma, doutora Carmen, ela tratou desse tema com uma forma tão brilhante, trouxe tantas exposições, tantos exemplos, que caso eu venha me repetir, eu me estenda, eu irei trazer apenas uma repetição de tudo aquilo que ela tratou, de tudo aquilo que ela contribuiu. Mas o importante é que nós devemos saber que a nossa participação enquanto representantes da instituição Ordem dos Advogados, nós temos o principal papel, a principal contribuição, ela parte de nós. Porque falar da verdade sobre a escravidão negra, falar da reparação para os herdeiros dos escravizados, surgiu dentro da nossa casa. A nossa casa é a única instituição que trata desse tema, que cuida, que tem atenção a esse tema, que se preocupa com o resgate da história e que se preocupa também em buscar a reparação. Mas não reparação somente financeira, não. É a reparação social, a reparação de entender o espaço ao qual nós precisamos e devemos fazer parte. Esse espaço é nosso também, porque a nossa contribuição social não foi pouca. Nós sim merecemos o reconhecimento e a necessidade de um tratamento digno de seres humanos que somos. Eu encerro aqui a minha participação, tendo em vista que nós também já temos um horário aí a ser respeitado e eu não gostaria de me exceder além das contas e mais a necessidade também, como o doutor Luiz Ribeiro nos informou do sorteio que será feito, né? E isso é muito importante. Agradeço pela essa oportunidade de trazer essa pequena fala, essa pequena contribuição, mas trazer também essa discussão e essa pequena provocação. Vamos nos observar, vamos ver o que nós fazemos para contribuir com o resgate da dignidade e a proteção da dignidade dos seres humanos, dos direitos humanos. É isso que nos cabe. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Diva, muito obrigada. Nós que estamos também muito honrados pela recepção que a senhora me deu quando do convite e agora com todas essas lindas palavras que eu acho que engrandecem ainda mais toda a bandeira, né? Se é que a gente pode chamar de bandeira, este movimento em prol do direito humano, né? Como trouxe também a doutora Carmen Dora, que eu estou aqui também encantada e honrada, envaidecida por ter aceito esse nosso convite para esse momento tão importante, não é? Que nós estamos vivendo e mais uma vez dá voz a cada uma dessas tão necessárias pontuações acerca do ser humano, né? Então eu só tenho a agradecer de coração mesmo e a oportunidade de ouvir as duas, né? E aí conseguir plantar em cada um de nós aqui, ou a hora que consigamos atingir um maior número de pessoas, né?
essas sementes de conscientização e educação e conhecimento acerca de cada movimento que existe em prol do ser humano. É só gratidão que eu tenho às duas. Muito obrigada. Só quero fazer um recorte antes de passar a palavra para o presidente, Dr. Luiz Ribeiro. Só uma partezinho. 7h da manhã, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Débora Perillo, e a vice-presidente da nossa OAB, subseção de São Bernardo, doutora Carmela, me ligaram, disseram, olha, informe a todos que estamos juntos, mas pessoalmente não conseguiremos por conta de agenda estar presentes fisicamente ao evento, mas que tudo corra bem. E estou transmitindo o carinho delas também por vocês e por esse evento e por nossa comissão, além de toda a nossa subseção e aos presentes. Só quero deixar isso registrado. Doutor Luiz Ribeiro, a palavra está com o senhor. Muito obrigada, doutora Diva e doutora Carmen, mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade de participar. Bom, sem palavras, né? Como eu disse no começo, realmente tinha convicção que teríamos uma excelente apresentação pelo nível e a qualidade dessas duas profissionais advogadas, atuantes, guerreiras e combalidas. É isso que nós combatidas, é isso que nós precisamos. Pessoas assim que tenham isso, que não abaixem a cabeça, doutora Carmen, tá certo. Nosso presidente estadual diz, aqui tem coragem. Advocacia não é profissão de covardes. E quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. É importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Então, muito obrigado pela lição de vida. Isso mostra aos jovens advogados que não se deve desistir. A advocacia tem voz, a advocacia exige respeito. Essa instituição, da qual eu tenho orgulho de hoje estar presidindo a 39ª subseção, não se acovarda, não teme. O que precisar, essa instituição sempre vai estar adiante. Doutora Michele, queria parabenizá-la pela condução dos trabalhos, transmita nossas felicitações à presidente, doutora Débora. Sentimos, lamentavelmente, seria enorme, fantástico a presença dela, assim como da nossa vice-presidente. Realmente fizeram falta as duas nessa palestra, gostaríamos que estivessem juntos. Mas sabemos, outros compromissos mais importantes ou inadiáveis, ou que realmente não dê para fazer, nós entendemos, lamentamos, mas é bom, foi bom. Diga a ela que foi muito bom, como transmitirei a nossa vice-presidente, que também foi ótima a palestra. E, doutoras, eu cometi um pecado enorme no começo que eu gostaria de me retratar com ambas. Esqueci de pedir para a doutora Michele. Esta semana jurídica, nós estamos gravando essas palestras e disponibilizando no canal do YouTube que nós estamos criando na subseção. E eu gostaria de pedir autorização a ambas para podermos colocar. Eu deveria ter feito no começo, peço 1000 desculpas. Gostaria de solicitar autorização de ambas para deixar disponível para que a classe possa ver o nível e o brilhantismo dessa palestra. Me autorizam? Com toda certeza, doutor. Doutora Carmen? Está sem microfone, doutora Carmen. Aí. Agora ativou? Autorizo, Chegou. sim. Obrigado, Autorizo, doutoras. sim. Agradeço Obrigada. aos presentes. Peço mais aqueles 2 minutinhos, 3 que eu pedi no começo, só para vocês testemunharem o sorteio, por gentileza, que ontem nós tivemos no encerramento noturno 3 cursos do Damásio. 3 livros da editora JH Mizuno. E hoje será o curso do Damásio, após o Damásio. Então, só para a gente deixar documentado, para todos verem, esta aqui é o curso do Damásio, 6 pós-graduações, numa dessas áreas, está aqui, penal, trabalhista, processual civil nos tribunais, direito administrativo ou previdenciário. Como é que é o sorteio? Nós pedimos para acompanhar no Instagram, está aqui a página oficial do Instagram da OAB, e aí todos os que cumprissem os requisitos participariam. Então, aqui embaixo, nós estamos vendo, deixa eu virar aqui para eu poder ler. Aqui, 153
comentários, está aparecendo. Então, são os 153 que fizeram os comentários e cumpriram as exigências que vão concorrer. Como é feito o sorteio? Existe o Sorteiogram, que é um aplicativo feito para o Instagram fazer o sorteio, que é o que nós utilizamos ontem nos livros, e vai ser utilizado agora para a Bolsa da Pós-Graduação. Então, vamos aqui, ó, realizar o sorteio. Ele já está com os dados da subseção. Já está verificando aqui as nossas publicações, então eu vou escolher a publicação aqui, que trata lá, 154, alguém acabou de curtir. Ele já vai aleatoriamente, ó, pegando todos os que fizeram. Aqui embaixo estão 2 patrocinadores, então para cumprir as exigências de seguir o Damásio e a editora Mizuno, a gente volta. Então tá lá, todos os 154, os 2 patrocinadores, vamos sortear um número. Ele faz automaticamente, ó. O ganhador da Bolsa de Pós foi este doutor, deixa eu virar um pouquinho aqui, Ricardo Tomé. Tá aqui, ó. Foi o 17º ali. Ele é o ganhador, tô deixando aqui pra gente deixar registrado. Aí nós vamos passar para entrarem em contato com ele. Deixa eu imprimir aqui a página para eu não perder. Pronto. Agradeço a todos, doutora Carmen, doutora Diva, por esses minutos que eu pedi e todos tiveram prazer de nos acompanhar. Ficamos honrados por tamanho entendimento e dificuldade. Realmente é bom nós sabermos isso, porque nós precisamos entender a valorizar o próximo e reconhecer as dificuldades que tem. E pensar muito bem para passar para nossos filhos e as próximas gerações, porque educação, cultura começa em casa, não é a sociedade que aplica, é na família. Então é importante que os familiares vejam as dificuldades do próximo para que possamos nos colocar no lugar do próximo e saber respeitá-lo de maneira adequada. Acredito que fechamos essa semana jurídica com chave de ouro. Agradeço. Aí, espero que tenha dado tudo certo. Ficamos à disposição, doutora Diva, doutora Carmen. Nossa casa está de portas abertas, porque a casa é nossa, da advocacia. Quando estiverem passando por São Bernardo, venham aqui, por gentileza. Fica o convite, assim que passar essa pandemia. E quem sabe marcamos uma palestra presencial, possamos ter nosso auditório cheio. Obrigado, um bom dia, um bom fim de semana a todos. Obrigada.